tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Provavelmente você já ouviu esse versículo antes, talvez você já tenha memorizado aí o versículo de Romanos 8, 28. A maioria de nós já ouvimos falar sobre Romanos 8, 28, muitos de nós temos memorizados. Talvez você tenha em algum post-it para você sempre estar se lembrando desse versículo, porque é uma baita promessa do nosso Deus. É um versículo muito lindo e que nos conforta demais nos momentos que a gente está mais triste. Mas sabia que tem mais coisa dentro desse versículo do que geralmente a gente imagina? E no vídeo de hoje a gente vai estar vendo como que as piores coisas cooperam para o nosso bem. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas para mais um vídeo Fé e Tulipas, que hoje a gente vai estar conversando sobre essa promessa maravilhosa do nosso Deus, que tá no versículo de Romanos 8, 28, que pessoalmente é um dos meus versículos preferidos. Mas antes, se essa daqui é a sua primeira vez no canal, seja super bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse daqui é um canal cristão que tem o foco de estar ajudando você a estar crescendo e florescendo na sua fé. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E hoje a gente vai estar falando sobre essa passagem maravilhosa com base no livro Tudo para o Seu Bem, o Remédio de Deus, em Romanos 8, 28, do Thomas Watson. Esse é um livro maravilhoso e que ele faz um estudo profundo e prático sobre esse versículo que muitas vezes, porque a gente ouve demais, a gente para realmente meditar e entender o que ele está dizendo. E esse livro aqui ajuda muito porque ele deixa de uma forma muito sistematizada, aqui um pouquinho se você quiser dar uma olhadinha, que é muito bom. E em específico para esse vídeo, a gente vai estar falando sobre um capítulo que ele explica como que as piores coisas que acontecem também cooperam para o nosso bem. E se você quiser conhecer mais desse livro, vai ter o link aqui na descrição e também com o cupom para você aproveitar com desconto. Mas indo para a questão sobre como que as piores coisas podem cooperar para o nosso bem. E aqui a gente só precisa esclarecer, porque quando a gente diz que coisas ruins cooperam para o nosso bem, não quer dizer que essas coisas ruins deixam de ser ruins. Muitas podem ser que tenham uma natureza ruim, mas a questão é que mesmo apesar delas, Deus transforma para que elas cooperem para o nosso bem. Provavelmente você se lembra da história bíblica em Gênesis que conta sobre José do Egito, e o que acontece é que bem no finalzinho, José depois ele vira para os seus irmãos que tinham vendido ele como escravo e ele diz: aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bênção. E olha que interessante, as coisas que os irmãos de José fizeram para com ele continuam sendo erradas, continuam sendo pecado. Mas, apesar de todas elas, Deus transforma esse processo em bênção para o bem dos filhos dele. E é isso que acontece até hoje nas nossas vidas. Mesmo coisas difíceis que a gente pode não entender o significado delas, Deus está transformando em bênção. E uma coisa que é importante da gente pensar, aquele que fez com que o maior mal da história se transformasse em bênção, será que ele não faria com que as coisas que nos afligem hoje sejam transformadas em bênção na nossa vida? Isso é uma coisa maravilhosa que a gente vê esse padrão nas escrituras, que muitas vezes acontecem coisas muito ruins, mas que logo após acontecem coisas extraordinariamente boas a partir delas. E aqui você pode ter percebido que eu estou me referindo ao sacrifício do Senhor Jesus, porque o que aconteceu foi que o Filho de Deus foi morto na mão de pecadores, mas que por meio disso, que seria uma tragédia a olhos humanos, o Senhor ele foi e transformou na maior bênção de todas, porque assim Deus Pai foi glorificado sobremaneira e assim nós hoje que somos crentes tivemos o nosso nome comprado pelo Senhor Jesus. Ou seja, uma das situações mais trágicas se transformou na situação mais bela que já existiu. O nosso Deus, ele faz isso, ele pega coisas que visivelmente são humilhantes, mas ele transforma em algo glorioso. Durante as escrituras nós vemos esse padrão. Por exemplo, no livro de Esther, tinha acabado de ser decretado a morte dos filhos de Israel,
mas então depois vem a maior glória e eles são libertados e redimidos dessa sentença. Então são várias coisas que acontecem durante as Escrituras que nós vemos esse padrão. A partir de coisas muito ruins, Deus traz coisas muito boas. Isso é maravilhoso da gente pensar porque existem dois lados, como o Thomas Watson mostra nesse livro. Cada aflição, antes de chegar a nós, ela passa por Cristo primeiro. É como se o Senhor Jesus desse o aval de que essa aflição pode chegar à nossa vida. E depois que ela chega, o Senhor Jesus promete que ela vai cooperar para o nosso bem. A aflição não tem outra escolha, ela não tem como querer nos derrotar, porque ela não vai. Ela vai fazer com que coopere para o nosso bem. E isso é uma ordem do Senhor. Isso é maravilhoso, ainda mais para nós como crentes termos essa confiança, porque para os ímpios a situação é outra. Para os ímpios tudo coopera para o mal deles, tudo coopera para a condenação deles. Mas nós crentes, até as coisas que visivelmente são perdidas, elas são um meio para que nós sejamos glorificados com Cristo, são para cooperar para o nosso bem. E eu gosto da forma como que o Thomas Watson coloca, que ele diz assim: como a dura neve no inverno traz flores na primavera, como a noite introduz a estrela da manhã, assim os males da aflição produzem muito bem para aqueles que amam a Deus. Essa é a nossa certeza. Então vamos ver algumas das formas como a aflição se transforma em bênção. Uma das primeiras coisas, a aflição nos impulsiona a orarmos mais. Porque nós estamos passando por situações difíceis, nós temos o costume de nos refugiarmos no Senhor para orar. E essa é uma das grandes bênçãos. Segundo, a aflição nos ajuda a entender verdades bíblicas profundas. Muitos dos salmos que a gente lê e outras passagens da Bíblia, a gente entende elas mais completamente no momento que a gente passa por situações difíceis. Por exemplo, quando a gente vai ler o Salmo 37 e a gente vê ali o salmista colocando o seu coração diante do Senhor, questionando o porquê os ímpios estão prosperando. E então o Senhor vai e mostra a ele o fim dos ímpios. O Senhor lembra o salmista sobre que os ímpios vão ser julgados. Então, quando a gente está passando por alguma aflição e a gente vê outras pessoas ímpias que aparentemente estão prosperando, esse salmo nos conforta demais. Ou então, quando a gente está passando por alguma situação que a gente está se preparando para algo decisivo da nossa vida, e a gente lê, por exemplo, o Salmo 20, o nosso coração ele é confortado e é lembrado a sempre termos o Senhor engrandecido na nossa vida, clamando a Ele e lembrando que nós confiamos no Senhor e não em carros ou em cavalos. Então, nós temos 150 salmos que trazem sempre algo do íntimo do nosso coração para situações que a gente vive. Então, sempre quando a gente lê algum salmo juntando com alguma situação da nossa vida, seja alguma situação aparentemente boa ou alguma que é uma aflição, a gente consegue entender melhor o significado daquela passagem bíblica. Então, essa também é uma das grandes bênçãos no meio da aflição. A gente consegue entender verdades bíblicas profundas. Também o nosso coração ele fica mais reto, ou seja, ele fica mais piedoso. A gente busca ter um coração mais humilde perante o Senhor. A gente também vai procurar alinhar o nosso coração com a palavra de Deus. E que é uma bênção maior do que a gente buscar essa santificação na palavra. Também a gente começa a se conformar mais com Cristo, porque o nosso Senhor Jesus, ele ficou conhecido como o homem de dores, aquele que sabe o que é padecer. Então, no momento que a gente passa por situações que a gente se sente também afligido, dessa forma a gente está se conformando com Cristo. E durante a nossa vida, quando a gente passa por dificuldades, a gente também vai olhando para Jesus para que nós estejamos mais parecidas com Ele. E também as aflições nos trazem um alerta sobre o pecado que ainda permanece no nosso coração e nos impulsiona a lutarmos contra ele. Quando a gente está colocando mais tempo em oração, quando a gente está colocando o nosso coração diante do Senhor, a gente passa mais tempo sondando para ver o que tem ali e assim o Senhor mostra quais são os pecados e a gente já de prontidão vem para lutar contra eles. Também as aflições soltam o nosso coração do mundo. Muitas vezes a gente tá focado nas coisas desse mundo e muitas vezes coisas até legítimas que o Senhor nos chama a estarmos nos atentando, sejam trabalhos ou outras coisas, que a gente tem responsabilidades aqui, mas quando vem a aflição, a gente se lembra de que existe algo mais importante do que essas coisas. E a gente passa a ter um desejo maior pelo céu. Pensa aí na sua vida, quantas vezes já aconteceu alguma aflição que você pensou assim, puxa, como que eu quero estar no céu para não ter mais nada disso? Essa é uma das bênçãos da aflição, porque a gente passa a desejar
o nosso verdadeiro lar. E também as aflições abrem caminho para que haja consolo. Como a gente se lembra, o Espírito Santo, ele veio como o nosso consolador. Então, no momento que o nosso coração está afligido e a gente está precisando de consolo e vem o Espírito Santo, que é o nosso consolador, a gente passa por uma situação maravilhosa. A gente passa a ter mais momentos sendo consolados pelo nosso Senhor. E isso é muito bom. A aflição exalta os crentes, porque nos lembra da nossa filiação, ou seja, de que nós somos filhos de Deus, e o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, cada vez que acontece algo difícil nas nossas vidas, nós somos lembrados a quem nós pertencemos. E também exalta os crentes no sentido de que faz com que os ímpios sejam silenciados. Jó passou por grandes aflições, tão grandes quanto a gente consegue pensar. E com todas as aflições que ele passou, ainda glorificando a Deus e servindo ao Senhor, escolhendo louvá-lo no meio de todas essas dificuldades, Satanás foi calado. Então também quando os ímpios à nossa volta olham as aflições da nossa vida e veem que mesmo nessas aflições a gente ainda glorifica a Deus, dessa forma a gente cala as bocas deles, porque a gente mostra que nós não servimos a Deus somente pelas bênçãos que Ele nos dá, mas nós servimos a Ele porque nós somos filhos adotados e nós somos amados por Ele. E nós confiamos que o nosso Pai faz com que tudo coopere para o nosso bem. E por fim, a aflição abre caminho para a glória. Como a gente viu no começo, esses exemplos de como Deus pega coisas humilhantes e transforma em coisas que o engrandecem sobremaneira, quando a gente para pensar nessas coisas, a gente lembra que também pela nossa aflição, nós estamos abrindo caminho para a glória. É como se fosse aquilo, eu já mencionei isso em alguns vídeos, que é como se fosse aquela curva J, que a gente passa por uma humilhação para a gente receber uma maior exaltação. Existem outros autores que falam sobre isso também. E a nossa vida cristã, ela pode ser resumida a isso. A gente passa por pequenas mortes para recebermos uma exaltação maior. O Senhor Jesus viveu assim, o povo de Israel viveu assim, o povo de Deus durante toda a história viveu assim, o próprio Senhor Jesus viveu assim e nós hoje continuamos vivendo dessa forma. Somos humilhados para sermos mais exaltados. Essa é uma grande beleza também da aflição. Abre o caminho para essa glorificação maravilhosa. Então, no meio dessas dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, a gente se lembrar dessas promessas maravilhosas do nosso Deus confortam o nosso coração demais. Nos lembram de colocar os nossos olhos no lugar certo, olhando para o Senhor, porque os nossos olhos estão no lugar certo quando estão fixos nele. Lembrando que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, e mesmo que a gente esteja passando por coisas que aos nossos olhos são grandes demais para nós, a gente se lembra que ele está conosco e ele promete que não vai nos deixar nem nos abandonar. E essa é a grande beleza que a gente pode encontrar no meio disso tudo. Então, seja qual for a aflição que você estiver passando, pegue a sua Bíblia e escolhe uma passagem para ser o seu conforto nesse momento. A palavra de Deus diz respeito a cada situação que a gente vive, seja pecados que a gente tem que lutar contra, seja aflições que a gente está passando, bênçãos que a gente recebeu, tudo na Bíblia existe algo para nos impulsionar a louvarmos ao Senhor e consolar o nosso coração. Então pega a sua Bíblia e escolhe passagens que vão te ajudar. E lembra também de sempre manter o versículo de Romanos 8:28 por perto, porque é um versículo que nos ajuda demais a estarmos fixos no Senhor Deus. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual versículo te encoraja e te impulsiona nos momentos de aflição? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês. E se você gostou desse vídeo, também dá uma olhada nesse livro aqui na descrição. E não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.